Em Oséias capítulo 4, versículo 6, vai dizer que o povo está perecendo por falta do conhecimento na palavra. E vai continuar dizendo: e porque tu rejeita o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seas sacerdote diante de mim. Nós estamos vivendo um tempo e uma época que as pessoas gostam de ir para um lugar onde tem revelação, e não importa. O homem pode revelar a vida delas, que não importa, não precisa ser Deus que venha revelar. É o homem que tem que revelar. Tem que ouvir algo que venha massagear o ego, encher o ego da pessoa. Mas ouvir a palavra, em muitos lugares, muitos não querem mais ouvir a palavra. E oxalá que aqui na MPV ainda tem um povo que gosta de ouvir a palavra, que sabe que a palavra é a maior revelação de Deus, é a maior profecia de Deus para as nossas vidas. Quando a gente passa a ter interesse na palavra de Deus, João capítulo 8, versículo 32, e nós conhecemos a verdade que é a palavra e que é Cristo Jesus. Então essa mesma verdade começa a moldar a nossa vida, começa a moldar o nosso caráter, e a gente começa a ser uma nova pessoa, um cidadão melhor, começa a ser uma pessoa nova na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque há muitos que pensam que ser cristão ou servir a Deus isso é estar no dia de culto, de domingo, de quarta, de sexta, e na verdade não é. Servir a Deus é muito mais do que isso. Servir a Deus é ter uma prática constante mediante a luz da palavra de Deus. É estar vivendo concernente à palavra do Senhor, nos ensina a viver. Aqui o Senhor nos dá instruções. Aqui é um lugar de adoração. Aqui é um lugar de louvor. Aqui é um lugar de bendizer o nome do Senhor. Mas o que nós colocamos em prática, o que nós ouvimos aqui, é lá fora, que nós vivemos esta palavra do Senhor. A minha oração nesses últimos dias é que a palavra de Deus volta a ter valor novamente. Porque em muitas denominações, se abrir a Bíblia e a Bíblia ser pregada, a multidão vai embora. Porque a Bíblia confronta o nosso pecado. A Bíblia confronta o nosso egocêntrico. A Bíblia confronta nossas próprias vontades e desejos carnais. A Bíblia nos confronta. Então por isso que em muito lugar não se abre mais a Bíblia, não se prega mais a Bíblia. E se pregar a palavra do Senhor, é 20 minutos de Bíblia ou 10 minutos de Bíblia, e ali vai começar a revelar, ou começar a trazer louvores de autoajuda, que vai levantar o egocêntrico das pessoas, para que elas venham dizer: eu me senti bem neste lugar, e eu preciso retornar, eu preciso voltar novamente a este lugar. Irmãos, eu nunca vi Jesus bajulando alguém para poder ficar na presença dele. Jesus ensinava a palavra, Jesus ensinava acerca do reino de Deus, Jesus ensinava o caminho da porta estreita, e Jesus ensinava o caminho da salvação. Foi bem dito e bem colocado aqui pela diaconisa Cida na sua saudação, em Mateus capítulo 7, versículo 1 por diante: não julgueis para que não venha ser julgado. Mas uma coisa nós esquecemos da carta de 1 Pedro capítulo 5 e verso 17, que a Bíblia diz que o julgamento já começa pela casa de Deus. Por que, pastor, que o julgamento já começa pela casa de Deus? Aonde tem Bíblia pregada, tem julgamento de Deus. Aonde tem palavra de Deus ministrada, tem julgamento de Deus. Porque, pastor, a Bíblia diz no verso 17 de 1 Pedro, no capítulo 4, dizendo: o julgamento já começa pela casa de Deus. E se para nós que servimos a Deus é difícil ser salvo, aí vai dizer: quem dirá do ímpio pecador e daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Irmãos, pregar a Bíblia Sagrada, pregar o Evangelho, traz uma sensação que a gente está sendo julgado, e na verdade estamos sendo julgados mesmo. Porque em 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer: não fique indignado, e não fica irado, e não fica com raiva ou com ódio, quando o julgamento do Senhor descer sobre vós. É o amor do Senhor sendo revelado. Porque um pai de verdade só repreende o filho que ama. Se o pai não ama o filho, o pai não repreende. Mas se o pai ama o filho, o pai o repreende. Há pais nesta terra que não está nem aí para o filho,
filho, deixa viver de qualquer jeito. Mas há pai que ama o filho e está em cima do filho, na escola, na faculdade, enquanto está vivendo debaixo do teto ou fora do teto, ele liga: como é que você está? Está preocupado para saber quais as amizades que eles estão andando, está preocupado como é que eles estão vivendo diante da escola, da sociedade, qual tipo de amizade que faz parte do seu ciclo de vida cotidiana. E se Deus é pai, conforme descreve em Hebreus, então nós entendemos, irmãos, que o Senhor nos corrige mediante a luz da tua palavra. Fique preocupado, escute isso. Você vê alguém dentro do boteco, você vê alguém nas baladas, você vê alguém nas festas, você vê alguém lá fora, você não vê o pai repreendendo eles. E muitos aqui dentro é constantemente, quando a gente sai um pouco da linha, lá está Deus nos repreendendo e nos corrigindo. O que é isso, pastor? Porque hoje nós temos a qualidade de filho, justificados pelo sangue de Jesus e chamados filhos por adoção através da morte de Jesus na cruz. Nós o reconhecemos ele como nosso único e suficiente Salvador da nossa alma. E nós também entendemos que hoje nós somos filhos, e quem o Deus não corrige, e quem o Pai não corrige, é bastardo, porque não tem como filho. Aquele que Deus tem como filho, ele repreende, ele exorta, ele chama atenção, ele está em cima. E aquele, pastor, que o Senhor não corrige, não repreende e deixa viver de qualquer jeito, é bastardo, não é filho. Mas se voltar, se arrepender, se voltar para a presença de Deus, aí vai ter o posicionamento de filho. Então muitos não entendem isso, irmãos. É por isso que em muitos lugares não querem mais pregar a Bíblia, não querem mais pregar a palavra. Isso incomoda muita gente, dá vontade de ir embora. 30 minutos de palavra, 40 minutos ou 1 hora, é enfadonho para quem não tem a presença de Deus, é enfadonho para quem não tem o Espírito Santo de Deus. Já dá vontade de ir para casa, a inquietação já começa, a vontade de ir para casa. Por quê? Mas quem é cheio do Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo liberando mensagem, e a pessoa dizendo: pode liberar, Senhor, eu quero aprender mais, eu quero mastigar mais, eu quero ser mais submisso, eu quero ouvir mais, eu quero aprender mais. Porque todos nós passamos pelo processamento de ouvir. E se hoje eu prego, é porque um dia eu estive sentado ouvindo e aprendendo, e Deus nos levanta para poder ensinar e para poder pregar, mas também nos dá estrutura para poder suportar. Porque você pensa que é só subir no altar e pregar, é só vir aqui na frente e louvar? De maneira alguma. Se fosse fácil, a igreja estava entupida de gente, não estava cabendo gente, estava mais lotado que o estádio de futebol. Mas tem um inimigo em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 4, a qual os demônios desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual não pregamos a nós mesmos e nem anunciamos a nós mesmos, mas anunciamos a palavra de Deus, Jesus Cristo ressurreto, que morreu, ressuscitou para poder dar vida para todos quanto nele crer e confiam na sua palavra. O que vai nos libertar é a palavra de Deus, meu irmão. Você quer resposta de Deus nesta noite? Você vem buscar uma resposta, olha, a resposta é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, a resposta para a igreja. A palavra de Deus é a resposta. Tem pessoas que não entendem a raiz da palavra de Deus. Eu estava pregando em um congresso de Madureira, terminei de ministrar, a igreja estava inquieta, e o pastor notou, porque a mensagem foi uma mensagem de doutrina bíblica, e começou a ficar inquietação. Alguns talvez não estavam gostando. Quando o pastor pegou o microfone e falou: meus irmãos, você quer que eu fale o quê? Que eu tente despregar o que o pastor Luciano pregou? Ele não pregou outra coisa que a não ser a palavra. É por isso que eu não me importo. Pode falar o que quiser, enquanto estiver pregando Bíblia. E o que Deus manda, quem vai nos justificar é Deus. Quem vai mostrar que a palavra é santa, imaculada, é Ele. Ele que vai mostrar para a sociedade
e para a população que o que nós pregamos é a palavra de Deus, a qual escrito aos Hebreus capítulo 4, verso 12 vai dizer: esta mesma palavra é eficiente e eficácia, corta mais do que uma espada afiada de 2 gumes, e penetra entre as juntas medulas, para discernir intenções do pensamento e do coração, porque a minha vida e a tua vida está nua e patente diante dos olhos de Deus, e ninguém na face desta terra, nem nós que estamos aqui dentro, e quem está lá fora, pastor, que também não acredita, não vai escapar, vai passar pelo tribunal e pelo juízo de Deus. Todos vai comparecer, e diz a Bíblia que vamos apresentar as nossas mãos diante do nosso Deus. Meu irmão, quer deixar o diabo te enganar, pensando que tudo isso é conversa fiada? Não, a única verdade que prevalece neste mundo é a palavra de Deus, conforme Pedro vai dizer que a palavra de Deus é coluna da verdade, que sustenta os alicerces da terra. O que sustenta os alicerces da terra é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno, já não tem mais amor, está se esfriando, e cada dia que mais que passa, a gente vê a falta de amor, e a gente vai para dentro da igreja, e se a gente prega e chama a atenção da igreja, os casca de ovo já se levanta para poder dizer que a mensagem é dura demais, para poder falar isso ou aquilo. Meu irmão, a MPV é o lugar de ouvir Bíblia, é o lugar de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus não mata ninguém, a palavra consola, a palavra edifica, a palavra sara, a palavra liberta, a palavra transforma, e a palavra que vai nos levar para o céu. A palavra não mata. Mas a falta de oração faz com que as pessoas não tenham estrutura para poder ouvir o que é de Deus. Vou repetir: a falta de oração faz com que as pessoas não tenham estrutura para poder ouvir a palavra de Deus, a vontade de Deus. O que está mais faltando em nossos dias atuais, como foi dito aqui pela diaconisa Cláudia, Lucas capítulo 18, sobre o dever de orar e nunca desfalecer. A oração não é algo que eu não devo fazer, é uma obrigação, é um dever de casa, é uma lição. Eu devo fazer todos os dias, sobre o dever de orar e não desfalecer. A oração não é algo opcional, a oração é uma necessidade que eu preciso aplicar na minha vida todos os dias. É como o médico chega até a você e passa o diagnóstico, passa uma receita e fala bem assim: meu filho, toma esse medicamento todos os dias que você vai ser curado. A oração é do mesmo jeito. Se a gente se alimenta da oração todos os dias, ela vai nos alimentar e vai nos curar, e vai nos limpar, e vai nos aproximar de Deus. Por que no jardim do Éden Deus descia todas as tardes? Sabe por quê? Para poder falar com o homem. E o dia que o homem deixou de falar com Deus e falou com a serpente, o homem caiu. Sabe o que é isso? Quem não fala com Deus, fala com serpente. Quem não dá ouvido para Deus, dá ouvido para a serpente. E a serpente vem disfarçada, a serpente vem vestida de ovelha, mas na verdade a serpente é lobo. Porque, pastor, a mensagem da serpente é: se comer o fruto que Deus proibiu, você vai ser que nem Deus e não vai morrer. A mensagem de Deus confronta o ego do homem, dizendo: se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Mas a serpente vai contradizer Deus, dizendo: pode comer que não vai morrer. A mensagem da serpente é enganosa. Quem foi o primeiro pregador, irmãos, da história? O primeiro pregador foi Deus, e o segundo foi serpente. Irmãos, tem muita mensagem de serpente enganando as pessoas. Pode vir ficar do jeito que você quer, que Deus só quer o coração. Mentira de Satanás. Jesus morreu pela
minha vida foi por completa. O Senhor não é açougueiro ou cardiologista para poder querer essa bomba de sangue que está aqui dentro, não. O meu coração cultua a Deus, mas o meu corpo não pode cultuar Jezabel e nem a profanação da carnalidade do mundo lá fora. Se o meu coração cultua a Deus, o meu corpo também vai cultuar a Deus, e não vai cultuar a sensualidade e nem a lascívia. Não se prega mais sobre ética e moral nesses últimos dias. Estão com medo das pessoas não querer servir a Deus. Pior do que servir a Deus, pior do que não servir a Deus, é estar enganado como uma dracma perdida dentro da casa de Deus. O que Deus nesses últimos dias está convocando a igreja e dizendo: vem, se achegai, quem é limpo se limpe mais, mas quem é sujo continue na sujeira. Mas nesta noite há uma água que sai do trono de Deus, que está limpando a igreja. Calabria súbia, calamayando rebriadai, e calamassúbia. Qual é a mensagem que está alimentando a igreja? A mensagem da serpente está ajuntando multidão de pessoas. Porque a mensagem da serpente pode continuar fazendo tudo de errado, porque vai continuar dando certo e nada vai acontecer. A mensagem de Deus se comer, vai morrer. Quantos que estão comendo da mentira estão morrendo espiritualmente? Está só na técnica, mas não está vivendo na comunhão com Deus. Quantos que estão comendo o engano, estão comendo a fofoca, está comendo um adultério, está comendo as imundícias que o diabo está oferecendo, e o diabo está enganando, dizendo: está vendo aí? Não aconteceu nada. Cadê o castigo? Cadê a cobrança? Isso é coisa de igreja, não acontece nada. Mas a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 que o que o homem semeia na carne também o homem vai semear. O que o homem semeia, o homem vai colher. Fica pensando, irmãos, não é tempo de oscilar entre dois pensamentos. É tempo da igreja ter um posicionamento e saber o que quer para a sua vida, se é Deus ou se é Baal, se é o mundo ou se é a igreja. Precisamos se posicionar urgentemente. Porque, pastor? Porque Jesus está às portas. O tic-tac do relógio de Deus está anunciando que Jesus está vindo. Os acontecimentos mundiais, e nós olhamos para a igreja, quer ficar ouvindo mensagem de serpente que enche o ego, e não quer ser confrontado e continuar lambuzando o pecado e no erro, e entra ano, sai ano, a vida não evolui, está do mesmo jeito, da mesma forma, porque não quer descer no pedestal, não quer descer na oração. Mas dentro desse texto bíblico de 1 Samuel capítulo 1 versículo 12, vamos ouvir a história de uma mulher que ela suportou grandes provações. Mas por quê, pastor? Porque tinha uma vida de oração. E porque o povo não suporta hoje? Por que muitos não aguentam hoje após o arroxo? É porque não tem uma vida de comunhão com Deus, não tem uma vida de oração. E quem não ora é atribulado, quem não ora dá trabalho, dá problema, quem não ora não tem reverência pela liderança, e muito menos por Deus. Mas quem tem uma vida de oração dá frutos para a glória de Deus, dá frutos na obra do Senhor. É muito fácil, meu irmão, chegar na igreja e achar que liderança de igreja é mágico. Só chegar, levantar a mão e fazer como Naamã pensou em 2 Reis capítulo 5. Não é desta maneira, não. O véu do templo se rasgou para que eu possa orar e ter acesso a Deus, para que você possa orar e possa ter acesso a Deus. Está debaixo da cobertura espiritual da liderança, está, mas quer viver algo mais profundo com Deus? Ora, porque você tem acesso ao céu. Olha o que diz o texto: e ela perseverava em orar. Vamos contextualizar um pouco esse texto. Vamos ver as lições que nós temos aqui dentro a ser aplicada em nossa vida. Vamos ver este texto que foi escrito há mais de 2000 anos atrás e tem tudo a ver com a nossa vida hoje. Porque a Bíblia é mais atualizada do que o jornal que vai ser lançado amanhã. Esta mulher, por nome de Ana, vivia com o teu esposo Elcana.
A Bíblia diz que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. O Senhor havia cerrado a madre de Ana. Ela não poderia gerar. E nós sabemos que a lei, nesta época, para a cultura de Israel, havia uma brecha. A mulher que não gerasse filhos, ou tivesse a sua madre cerrada ou fosse estéril, então o seu esposo, pela lei, a qual favorecia este homem, ele poderia então casar-se com outra mulher, para que viesse dar continuidade à sua genealogia, e também para que viesse ter um herdeiro. A Bíblia nos faz menção que Elcana, e preste bem atenção nisso aqui, Elcana, ele poderia usar os princípios bíblicos. Coisa errônea é quando a pessoa conhece a palavra e toma decisões precipitadas fora dos princípios da palavra de Deus. Não vai deixar de colher consequências gravíssimas em sua vida, e seja qual for a área da sua vida. Este homem poderia simplesmente fazer uma oração e dizer bem assim: Deus de Abraão, a minha esposa Ana não pode gerar um filho, mas o Senhor visitou Sara, visitou o ventre de Sara e concedeu a ela Isaac. Isaac nasceu, casou com Rebeca. Rebeca também é estéril, não poderia gerar, mas Isaac, ele foi orar e insistiu na oração para que Deus pudesse visitar o ventre de sua esposa Rebeca. Porém, a Bíblia nos faz menção que Elcana não vai tomar por base os princípios bíblicos. E o que ele faz, pastor? Ele não tomou por lição o que Abraão fez, tomando uma decisão precipitada. Porque antes de Sara engravidar, Abraão vai tomar uma escrava por nome de Agar e vai se deitar com ela, com o consentimento de Sara, para que viesse dar continuidade à sua genealogia, a qual vai nascer Ismael. Mas a promessa de Deus não foi Ismael, a promessa de Deus foi Isaac. Porque todas as vezes que eu não quero esperar Isaac, vai nascer um Ismael na minha vida. E o que é Ismael, pastor? Decisões fora da direção de Deus, decisões precipitadas. E Ismael é o que, pastor? Ismael até hoje foi entrar em paz com Israel. A descendência de Ismael agora, recentemente, porque até pouco tempo vivia em guerra, a descendência de Ismael com o povo de Israel. Ou seja, decisão que tomou lá atrás, até pouco tempo tinha consequência de guerra, porque Ismael trouxe dor de cabeça, trouxe confusão, trouxe contenda, trouxe briga. Mas a promessa é a Isaac, ao ponto que o Senhor falou com Abraão: despede Agar e também despede ao Ismael. Despede, porque a promessa está em Isaac. Olha para cá e preste bem atenção numa verdade. Tome cuidado com as suas escolhas, com as suas decisões. Pode nascer um Ismael na sua vida e você pensar que é promessa de Deus, mas na verdade Ismael é consequência de não esperar o tempo de Deus. Aí você pegou, se precipitou e começou a ter dor de cabeça, para você poder entender tudo que te gera transtorno, dor de cabeça e rouba a tua paz. Nunca foi Ismael, nunca foi Isaac, é Ismael na sua vida trazendo dor de cabeça. Mas em nome de Jesus Cristo, igreja, aprenda a esperar o tempo de Deus, aprenda a esperar Isaac, porque Ismael não é a promessa de Deus. E a gente observa que este homem Elcana, em vez de pegar por base, a história de Abraão, ali são os erros dele, mas não, é um problema mexer com quem não ora. Irmão, quando o homem não tem posicionamento de sacerdote, é uma praga dentro de casa. Quando o homem não tem posicionamento de sacerdote em seu lar, é uma praga, faz tudo errado, tudo fora da direção de Deus, a família sofre consequência. Irmãos, a Bíblia nos faz menção, sabe o que? Em contrapartida, eu vou falar, se o sacerdote que não ora e faz as coisas fora da direção de Deus, causa danificação
situação dentro do lar. Em contrapartida, Provérbios capítulo 14, a mulher tola também destrói o lar com as próprias mãos. Se o sacerdote for posicionamento, mas se a mulher for tola e não submeter à vontade de Deus, também vai desandar a casa do mesmo jeito. A palavra de Deus corta para os dois lados. O sacerdote tem que se aprumar, mas também a profetisa, a mulher, tem que se aprumar como mulher sábia dentro da tua casa. Ao que diz o texto, em vez de Elcana pegar por base os princípios bíblicos, não pegou por base os princípios bíblicos. O mundo vai gemer. Tu acha que o que o mundo está passando é pouco? Ou é muito? Não é nada em comparado ao que vai vir, porque esse mundo está quebrando princípios da palavra de Deus. Nem começou o carnaval, já começou a escarnecer da palavra e do nome de Jesus. Se prepara, porque esse mundo vai sentir o peso das mãos de Deus. Mas a Bíblia diz que os escolhidos do Senhor vai ser poupado. A Bíblia diz em Isaías: quem está se alegrando hoje com os prazeres carnais e mundanos e dispersando os princípios da palavra, hoje a igreja geme por poder renunciar ao mundo e sofre perseguições e calúnia e chamado de fanático religioso. Mas amanhã ou depois, quem zombou, quem sorriu, vai gemer e vai lembrar da igreja do Senhor Jesus Cristo. A cobrança de Deus está vindo em muitos lugares. E viu aquela última, uma representante lá de Las Vegas, não, de Los Angeles, que zombou de Deus, e os outros artistas se consentiu. Lembra que ela falou: nada aconteceu com os Los Angeles, nenhuma visita de Deus de surpresa. Uma faísca de fogo veio. Cientistas tentou trazer explicação. Diz que um vento a mais de 180 km por hora pegou aquela faísca de fogo, foi pegando na madeira e foi esparramando fogo para tudo que foi lá. Aí tinha um pastor que morava lá, pegou fogo em toda a cidade. Quem acompanha a reportagem sabe, a casa do pastor de madeira ficou intacta. Sabe o que é isso? É Deus dizendo e dando um aviso para mim e para você. Se preocupa com o ímpio, profano, enganador não, que despreza as coisas de Deus não. Esquenta com eles não, porque quando a justiça de Deus descer, tu pode estar no meio deles, morando perto dele. 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas a Bíblia diz que nenhum mal vai te suceder ou vai chegar até a tua casa. Por quê, pastor? Porque o Senhor livrou a casa do pastor lá para poder mostrar que o povo dele é guardado. A gente só morre quando Deus quer. A bala perdida só atinge a cabeça de um crente quando Deus quer recolher ele e levar para Nova Jerusalém. Entenda isso, irmãos. A igreja é propriedade exclusiva particular de Deus, é guardada, protegida pelo Senhor. Estão desprezando os princípios da palavra, estão colhendo consequência. Elcana tinha tudo para poder cumprir princípios da palavra na vida dele. Quer ouvir uma verdade, sim ou não? Você tem tudo para poder cumprir os princípios da palavra de Deus. Qual é a sua escolha? Qual é o seu posicionamento? Vai quebrar os princípios ou vai viver os princípios da palavra de Deus? Pastor, não dou conta. Mas Jesus Cristo diz: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Vou enviar o Consolador. Nós temos um ajudador. Nós temos um Consolador, o Espírito Santo de Deus, conhecido como Paracletos, que no seu original quer dizer uma pessoa que caminha junto com outra.
Sabe quando a gente passa por uma luta grande e a gente fala bem assim no nosso consciente: não vou dar conta, dessa vez eu retrocedo. Aí o Paracleto sabe, você me fala: você dá conta sim, já caminhou demais, não volta para trás. Continue servindo, continue adorando, continue na presença, você dá conta. Você até parece que está ouvindo vozes, mas é ele sussurrando e a voz dele ecoando dentro do cristão, dizendo: já caminhou demais, não volta para trás, já teve experiência demais com Deus, já viu Deus operar demais, já viveu muita coisa com Deus. As lutas não podem afogar ou apagar o que você viveu com Deus nesta caminhada. Elcana toma uma decisão precipitada. Vai lá no centro de Israel, não certifica se a mulher é crente ou não. Eu prego, irmãos, com Deus me conduzindo. Eu não prego formalidade de esboço, não. Vai lá no centro de Israel e pega uma moça chamada Penina. Você consegue, Elcana, vendo uma brecha na lei, não é a princípio, é a cultura de Israel. E ele, como esposo que tinha capitalismo e condição, imagina ele olhando, e quando ele viu Penina, os olhos se encheu. E ele: é essa. Não perguntou se ela temia o Deus de Israel. Não perguntou se ela ia adorar o mesmo Deus do que ele. Só simplesmente olhou, ficou encantado ou encantada e trouxe para a vida dela ou para a vida dele. Aí descobriu que aquilo que é belo por fora é um monstro pro lado de dentro. Porque a única coisa que o homem pode ter nessa terra, meu irmão, se o homem não teme a Deus, não espera muita coisa boa dele, não. A palavra de Deus não mente. Tudo que está acontecendo, o que está escrito nela. Em palavras de um homem que não teme a Deus, ou de uma mulher, eu fico com a palavra de Deus. Tem muita gente caindo nesse conto. Olhou, gostou, falou assim: é você que eu quero. Não se certificou quem era a pessoa, se realmente servia a Deus de verdade. Aí eu imagino Penina chegando dentro da casa de Ana, humilde, bondosa, porque no começo tudo é conto de fada, e o diabo sabe muito bem como maquiar isso. Não, mas é porque, Elcana, eu não sigo o seu Deus, não. Eu não vou em Siló, não. Mas é o seguinte: eu vou ir depois, eu vou ir acompanhar, eu vou lá. Eu não gosto muito, não, mas eu vou. Com o tempo eu vou aceitar, com o tempo eu vou entregar, com o tempo eu vou servir. E Elcana: mas eu gosto de ir a Siló uma vez. Toda vez que tinha culto, eu subia a Siló. Ana, e vai dizer: tem minha esposa Ana que também sobe, tem que ter concordância. Não. Tem muita gente sem se iludido. Em vez de procurar alguém que teme a Deus de verdade, está indo buscar pessoas em chiqueiro, que não tem nem um pingo de reverência pelas coisas de Deus. Você acha que vai dar certo? Você acha que vai dar certo? Sansão foi lá no areal dos filisteus, olhou e viu Dalila, coisa linda. Vou casar com ela. Resultado: queda, morte espiritual, perdeu a comunhão com Deus. Penina chega na casa de Ana. Eu imagino até o primeiro mês, o segundo mês. O primeiro, o segundo mês. Aí você imagina ela bonzinha. Mas quando ela engravida de Elcana, quando tem o primeiro filho, aí a Bíblia diz que Elcana amava mais Ana, porque Ana é a sua primeira esposa. A Bíblia diz que o presente melhor era para Ana. Nesse decorrer de anos, já se passado 10 anos, mais ou menos isso.
Penina já tinha gerado 10 filhos. Agora Penina começa a se levantar contra Ana. E começa a gerar uma competição, que vai dizer a sua Penina, quer dizer, Penina, sua inimiga, rival, competidora. Ela vai começar a alfinetar Ana. Ana começa a ficar pelos cantos, amargurada e triste. Penina certamente, vou conjecturar, vai dizer bem assim: olha, eu gero filho, você não gera. Você pode ser a esposa desejada e amada, mas se você morrer hoje, não tem herdeiro, eu tenho. E começou a provocar Ana constantemente. E o que eu acho interessante é que no versículo 12, Ana está suportando isso, é só um ano. Mas no verso 12, Ana persevera em orar. E eu cheguei a uma conclusão. Quando Elcana chega ante a Ana e fala bem assim: ei Ana, por que não come? Por que não bebe? Por que está amargurada pelos cantos? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Elcana dava presente para Ana, mas o que Elcana não entende é uma coisa: que tem coisa que o dinheiro não vai fazer. Dinheiro não compra tudo não, meu irmão. Dinheiro não compra tudo. Tem coisa que só o céu pode nos dar. Tem coisa que só Deus pode fazer. O que Elcana não entende é que o dinheiro não pode trazer felicidade para Ana. Você vê alguém que casou por interesse, ou que juntou com alguém por causa de interesse, pois é frustração, decepção mais na frente, porque dinheiro, riqueza não é sinônimo de felicidade. Dinheiro traz alegria momentânea e passageira, mas Jesus Cristo mostrou para Judas, quando pegou 30 moedas de prata e depois foi se enforcar. Dinheiro não traz felicidade, não, mas Jesus traz paz, Jesus traz felicidade. Quer ter felicidade de verdade, ande com Jesus. É o que diz o texto. Está amargurada. Uma mulher no Antigo Testamento que não poderia gerar era considerada uma mulher amaldiçoada. E Ana sofreu o preconceito da sociedade. E eu cheguei a um consentimento, sabe do que? Ana suportava Penina dentro da sua casa competindo com ela. Todo ano eu gero. Ter competição, alguém competir com você no serviço, até na igreja, achar que louva mais, que prega mais, é uma coisa, mas dentro da tua casa tu não tem paz. Terminou o local de serviço, de trabalho, expediente, tu vai para casa, e a pessoa que te irrita, te provoca, ficou lá. O exaltado, soberbo, que acha que é alguma coisa, porque cita 2 versículos da Bíblia, ou porque fez um curso teológico, ou porque fez alguma faculdade e acha que é alguma coisa, ele fica lá, e você vai para a tua casa. Mas quando você chega dentro da sua casa, que tem alguém te provocando, te irritando, nem dormir de noite tu dorme. Ana não dorme de noite, porque tem alguém rixosa do lado dela. Tem alguém provocando ela. Ana sofre o preconceito da sociedade por não gerar. Ana sofre a mal compreensão do esposo. E como é que esta mulher suporta tudo isso? Porque é uma mulher de oração. E por que muitos hoje não suportam muita coisa? Porque não ora. A oração nos faz suportar muita coisa. Tem coisa que você só suportou porque você estava em oração. Ela está em oração e ela suporta. Aí quando o esposo fala: vamos a Siló. Siló é lugar de adoração. Siló, casa de Deus, lugar de prestação de culto. E lugar de prestação de culto, irmão, Salmo 100. Vinde à casa do Senhor com júbilo, com alegria, e apresentais a Ele, ao Senhor,
adoração de culto, de louvor, com alegria. Hoje tem alguém que vem arrastado para os cultos hoje em dia, irmão. Vem porque alguém convida, porque alguém insiste. Deus não quer ninguém forçado na presença dele, se arrastando, não. Deus quer alguém voluntário. Está com dificuldade, está passando por luta, está sofrendo. Talvez o teu sofrimento não é maior do que de Ana, mas Ana tem problema em casa, problema na rua, problema conjugal. Mas quando ele fala, vamos para o templo adorar, ela levanta, porque a Bíblia diz, no versículo anterior, a Bíblia diz que Elcana tem ela como uma mulher incompreensível no versículo 8, mas no versículo 9, então Ana se levantou. Você tem uma escolha: ou você se entrega aos problemas, fica dando de coitadinho, de um Zé Ninguém, Zé à esquerda, ou você se levanta, olha para o tamanho do Deus que você serve, e você fala, eu vou subir ao templo, eu vou lá, não é por causa de pastor, eu não estou aqui, irmão, não é por causa de você não, primeiro é por causa de Deus, porque se fosse por causa das pessoas, as pessoas é ingrata, você ajuda, estende as mãos, você aconselha, e o dia que você for o que elas não gostam de ouvir, é te dar as costas, fala mal de você, te julga, fala que não sabe o que está falando. Mas quando nós faz para Deus é diferente, quando a gente vem por causa de Deus é diferente. Ana está indo ao templo, indo à igreja, indo a Siló, não é por causa de Penina, não é por causa de Elcana, é por causa de Deus, que Jesus que morreu na cruz por mim, por você, você está aqui, não é por causa de pastor Luciano não, porque eu tenho falha, eu tenho defeito, você está aqui é por causa de Deus. Se for por minha causa, tu vai pecar lá fora, porque vai ver as minhas falhas e os defeitos da igreja, mas se você está aqui por causa de Jesus, nada vai te arrancar da presença de Deus, porque pastor, o salmista Davi disse que o justo vai florescer na casa do Senhor, e ninguém vai tirar ele de lá. Pastor, e quem não fica na igreja, porque não é justo, porque Deus não mente. Os que não permanecem na congregação dos justos, porque não é justo, é infiel. Ela se levanta. Qual é o impedimento, meu irmão, de muitos virem à igreja ouvir a palavra? Qual é a luta mesmo? Essa mulher suporta tudo isso porque ela ora, e ela tem um compromisso com a congregação que a congrega. Não, eu amo a Deus, eu sou servo de Jesus, mas não tenho endereço. Quem é tua liderança? Quem é o teu pastor? Olha para a Bíblia. A igreja primitiva, neotestamentária, tinha um pastor. As 7 igrejas da Ásia Menor em Apocalipse tinham um pastor, tinha um endereço. Tu acha que ovelha sem pastor vai entrar no céu? Se a Bíblia diz que o pastor que vai apresentar o rebanho a Deus. Ó Senhor, preguei, ensinei, liguei, mandei mensagem, fui atrás, fiz campanha, não quis, lavo minhas mãos. Fui a pessoa que não quis, lavo minhas mãos. Pronto, estou tranquilo. Vou ser justificado diante de Deus. Senhor, ensinei a verdade. Alguém achou que foi muito dura, saiu, foi para outro canto, chegou lá e desviou. Não tenho nada a ver. Eu só ensinei a palavra. Só ensinei. Ana suporta tudo isso porque ela ora, irmãos. O que Penina faz? Provoca, irrita, é altiva, competidora. Agora me mostra uma letra de Penina orando. Pessoa que não ora é atribulada, irmão, só dá problema. Pessoa que foge de compromisso da igreja é problema. Nunca vi alguém descompromissado. Eu tenho 17 anos de pastoreado e de ministério itinerante. Eu nunca vi alguém descompromissado fazer alguma coisa de bom na obra de Deus. E quando faz,
Eu fiz isso aqui, ó, eu ajudei, eu fiz isso, ó, nem reconhece, nem elogiou. Você não vê Penina em nenhum momento orando, mas Ana você vê orando. Quem não ora se irrita com quem ora. Você consegue conjecturar comigo e a sua mente ser fértil à luz do texto? E a convivência que nós temos de ministérios? Penina dizendo: para que Ana ora tanto? Está aí orando aí, chorando, se lamentando, para quê? Ela vai descobrir mais na frente porque que Ana ora tanto. Só que esse levantar de Ana aqui, então Ana se levantou. Escute. Então Ana se levantou. Enquanto Ana estava chorando, se lamentando, sendo humilhada, você vê, segundo estudiosos, mais de 22 anos Ana naquela situação. Deus, me dá um filho aí, Senhor, porque essa aí só me provoca e me irrita, eu não posso gerar. Porque embora Deus não fez uma promessa a Ana, como fez a Abraão, mas ela vai buscar o Deus da promessa e ela vai gerar. Tem gente atrás de revelações de profeta, busca o Deus da promessa. Não quer ouvir da boca do profeta, da boca do pastor, que ele tem uma promessa na minha vida e que ele revela algo da minha vida. Então toma a revelação nesta noite. Busca o Deus da promessa. Porque se você buscar o Deus da promessa, o que deseja o teu coração, em você insistir em buscar, você vai receber e vai viver a promessa que Deus não lhe fez. Porque, pastor, quer ouvir promessa da boca do homem? Tem mais de 2.000 promessas na Bíblia Sagrada dizendo: para mim, para você. Amaiando rebre astuiando comanai. Tem mais de 2.000 promessas para nós tomar posse. Ou seja, Elcana não olha ao Deus de Abraão, mas Ana vai se posicionar dentro da tua casa. Porque enquanto tem muito sacerdote frouxo, que não busca a direção de Deus, que não ora, tem Ana dentro de casa de joelho dobrado, orando, dizendo: Deus, o meu esposo não acredita, mas eu acredito no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e de Jacó. Eu acredito que o Senhor que visitou a madre de Rebeca também pode visitar a minha madre, e eu posso gerar. Você vai gerar, mas busca o Deus, o dom da promessa. Vamos gerar em nome de Jesus. A MPV vai gerar em nome de Jesus. E vai gerar frutos produtivos. Não é frutos podres estragados, não. Vai gerar frutos de Deus para a glória do Senhor. Bagunça já tem demais lá fora. Aqui é lugar de conserto. Aqui é lugar da gente andar na presença de Deus, se aprumar dia por dia e dizer: Deus, cumpre em mim a tua vontade, porque eu quero viver as tuas promessas. Escute algumas lições aqui dentro para mim e para você. Ana se levanta. Aí quando chega lá no templo, quando chega na igreja em Siló, tu vê Ana conversando com alguém? Ô irmão, quanto tempo aí, rapaz? Bababá, bababá. Deus não tem compromisso com esse tipo de pessoa, irmão. Passa o dia todinho andando para um lado e para o outro, resolvendo sua vida. Quando chega à noite da igreja, se passar 5 minutos o culto se atribula. Está demorando demais. Passa uma semana sem pisar o pé da igreja. Quando vem, é uma fadiga. Aí quer receber a bênção. E o dono da bênção, que é Jesus, muita oração em nome de Jesus não é respondida. Embora a Bíblia diz: tudo que pedides ao Pai, no nome do Filho, o Pai nos concede, para que o Filho seja glorificado no Pai. Tem uma vendinha bem ali. Sempre eu falo para o Nicolas: vai lá, pode pegar lá, o que for. Depois eu vou lá e pago. É mais ou menos isso aqui.
Aí vai alguém lá e pega um refrigerante, um óleo e pega uma cerveja. Aí a pessoa, não. É de quem isso aqui? É na conta do pastor Luciano. Não. O óleo, o refri é dele. A cerveja eu não libero. Tu pensa que é tudo que tu pede, que Jesus fala assim, pode dar, pai. Tem pedição que o Senhor vai dizer assim, pai, isso aí no meu nome não. Eu não quero isso para ele não. É que nem eu falar, não, no meu nome não. É nós usar o nome de Jesus, uma senha, em nome de Jesus, mas não é tudo que aceita não. Vai pensando que é tudo que a gente pede em nome de Jesus, porque tem coisa que é para nossa derrota e miséria, e ele não vai dar nunca, mesmo a pessoa achando que é bom. Quando ela chega no templo, deixa eu correr, ela vai fazer o quê? Naquele tempo, na sinagoga, os homens tinham um privilégio, uma regalia maior, ficava na frente. As mulheres ficavam entre os alpendes, mais no meio da congregação, mais afastada. A Bíblia diz, e Ana, ela vai para um lugar isolado, lugar à parte. Se você está aqui e você sai aqui para o lado, você está indo para um lugar mais isolado, indo à parte. E Ana vai à parte, ela vai para um lugar isolado. E lá ela vai fazer uma oração no secreto. Primeira lição que nós aprendemos aqui: oração no secreto. A oração do secreto é aquela que ninguém vê. A oração no secreto é aquela dentro do banheiro, que é só você e Deus. Oração no secreto é aquela você e Deus dentro do carro, você e Deus dentro do seu quarto. A oração no secreto é algo íntimo entre você e Deus, a qual você se quebra. Mateus capítulo 6 e versículo 6. Entra para dentro do teu quarto, ou para dentro dos teus aposentos, e em particular fale com Deus, que em particular Deus vai te responder. Aposentos no original, em nosso dia de hoje, é despensa. E o que é uma despensa, pastor? É aonde guardamos os alimentos. Os alimentos. Mas no tempo antigo, a despensa chamava do quartinho da bagunça. Se você desmonta uma mesa e você não pode aproveitar mais ela, então você joga num quartinho da bagunça. Se você tem um guarda-roupa, desmonta e joga uma parte fora, você pega um pouco dele e joga ali dentro algumas taubas, porque um dia vai te servir. E quando chega alguém na tua casa, uma criança, e quer alguma coisinha, ou você fazer algum balcãozinho, você vai lá, pega um martelo e você começa a pegar aquela perna de mesa, você pega a madeira, você vai e faz o quê? Organiza e faz um banco, faz uma mesinha ou faz um balcão, porque na despensa tem isso. Quando Jesus fala bem assim, vai para o teu quarto, lugar secreto, vai para o quarto, para a despensa, ele está dizendo, despensa no Antigo Testamento, é a quartinho da bagunça, e dizendo, quando você entra nesse quartinho, e você começa a orar, tudo que está desorganizado na sua vida, começa a ser organizado através da oração. Por quê, pastor? Porque a gente ora e ouve a Deus. Dificilmente você pode orar fazendo qualquer outra coisa. Você pode orar lavando louça, você pode orar falando com alguém, você pode orar indo para o serviço, mas nunca é do mesmo jeito de você orar no particular. Nunca é do mesmo jeito de você orar no lugar secreto. Reserve um lugar na sua casa, um lugar de paz, um lugar tranquilo, aonde fica só você e Deus, e faz o teste. Enquanto você vai estar orando, sem zoada nenhum, sem barulho nenhum, você vai ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus ecoar dentro de você. Porque a gente corre para um lado e para o outro, e faz uma oração de qualquer jeito, e a gente não consegue ouvir a voz de Deus, porque a oração feita de qualquer jeito não tem resposta, mas oração no particular tem resposta. Porque, pastor,
Lucas capítulo 1 e verso 35. Jesus ouviu o Pai, não ouvia? Sim ou não? Ouvia. E a Bíblia diz: ele foi para um lugar isolado e começou a orar e falar com Deus e ouvir a Deus. Atos 16, Paulo e Silas vai para um lugar isolado. Para quê, pastor? Para poder ouvir a voz de Deus. Aprenda a ter um particular com Deus. Aprenda a ter um secreto com Deus, porque é no secreto que você ouve a voz de Deus. É no secreto que você é respondido. É no secreto que Deus te abençoa. Ana está num secreto. Aí o sacerdote Eli, isso aqui é muito forte, irmão. Deixa eu fechar a Bíblia. Ela está com a alma sendo derramada diante de Deus, derramando a sua alma diante de Deus, chorando. E sabe aquela oração que o seu desespero é tão grande, você tenta abrir a boca e não sai nada? Só lágrimas, porque há amargura na alma. Só que quando Ana ora e só move os seus lábios, ela está falando no seu íntimo com Deus, no seu secreto com Deus. Ela fala: Senhor. A quem que ela está orando? A Deus, não é? A Deus. Senhor, se atentares para a oração da tua serva e ouvir a tua serva e conceder a petição da tua serva, se o Senhor me der um filho varão, eu não vou passar navalha na cabeça dele, e vai ser o nazireu do Senhor, e vai servir na tua casa. Observe a humildade de Ana. Observe o que ela está dizendo. Ela está humildemente prostrada, de joelho, e ela fala: a tua serva. Tem pessoas quando vai orar: eu fulano de tal, pastor fulano de tal, falo com o Senhor, entro na tua presença agora. Ana nos ensina o que é orar. É chegar até o Senhor de forma humilde e nos chegar como um servo. Quando o sacerdote Eli se aproxima de Ana, ele vai dizer, pela forma que ela está tu embriagada? Bebeu vinho ou bebida forte? Ana está de pé diante do sacerdote Eli. Ela vai dizer bem assim: não, meu Senhor, a tua serva nem bebeu vinho e nem bebida forte. Tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Ana é humilde de joelho, mas também é humilde de pé. Ana é serva de joelho, mas também é serva de pé. Porque existe muitos soberbos e arrogantes que de joelho é humilde, de joelho é servo, mas quando está de pé, que a liderança fala, bate de frente, vai questionar, porque não concordo, não aceito, não tem que concordar e aceitar nada. Se Deus levantou, está levantado. Se Deus fez, está feito. Deus usa, levanta o que Ele quer. A gente não pode ser hipócrita. Em joelho ser humilde, de joelho ser servo diante de Deus, mas de pé ser arrogante, ser soberbo. Não, irmãos, a mesma humildade que eu tenho de joelho, eu tenho que ter de pé. Se eu sou servo de joelho, eu também sou servo de pé. Hipocrisia. Quem se humilha diante de Deus
quem é servo diante de Deus, quem é humilde diante de Deus, e não é humilde diante da liderança, não é humilde diante das lideranças, não é humilde, não é servo. Ela levou e disse: meu Senhor, ela tinha tudo sim ou não, para poder dizer bem assim: olha, eu tenho um problema em casa, você não sabe como é que foi o meu dia, você não sabe o que eu passei, eu sofro dentro de casa, tenho uma esposa incompreensível, sociedade me julga, me chama de amaldiçoada. Ela tinha tudo para poder falar alguma coisa da liderança. Só que a humildade de Ana, que atende de joelho, ela é serva de joelho, se revela dela em pé. E o que revela dela em pé é aprovada. Por que, pastor? Porque Deus pode descer do céu e liberar a palavra na vida de Ana, mas não, Deus usa a liderança para liberar a palavra na vida de Ana. E se tiver alguém inteligente aqui hoje, vai entender que Deus ainda fala na boca da liderança, e vai saber que a gente não está aqui enchendo altar de linguiça, estamos pregando a palavra de Deus, a palavra direcionada para o Espírito Santo de Deus. O sacerdote ali virou para trás e disse: opa, você não está bebendo, não, meu Senhor. Eu fiz só um voto com Deus aqui dizendo: se o Senhor me ouvir, atentar a oração da tua serva e me der um filho varão, eu não vou passar navalha na cabeça dele. Quem não se lembra lá de Juízes 13, quando o Senhor desceu na casa de Manoá e disse que a esposa dele ia gerar, e trouxe os requisitos para ele dizendo: olha, tu vai gerar quem? Sansão, e vai ser um nazireu de Deus. Você não bebe bebida forte e também não bebe vinho, porque para poder gerar um nazireu de Deus, não pode beber bebida alcoólica, não pode beber vinho nem bebida forte. Ao que a Bíblia diz, Ana vai dizer bem assim para Eli: ei Eli, eu não bebi bebida forte e também não bebi o vinho, porque o que eu oro hoje eu vou receber amanhã, e para mim poder receber o nazireu de Deus, eu já tenho que me comportar hoje como tal. Eu não posso botar bebida forte na minha boca e também o vinho. Lá vai, tem muita gente que ora e pede para Deus algo, mas as atitudes não é complacente com aquilo que está pedindo a Deus. Não adianta pedir para Deus um nazireu se bebe bebida forte, se faz o que desagrada a Deus. Quer ser um pregador? Estude, ore, vive de acordo com o teu sonho. Quer ser uma levita? Quer ser um pastor? Estude, ore, para que você venha viver hoje conforme o teu sonho que você vai viver amanhã. Quer ser um pregador, mas não ora, não submete. Quer ser um cantor, uma levita, mas não ensaia, não ora. Quer ser um pastor, mas não senta para poder ouvir. Se você quer ser algo, você está sonhando em algo amanhã, então faça hoje, se comporte hoje conforme o teu sonho. Pastor, eu quero fazer uma faculdade, estude. O teu comportamento tem que ser hoje, você receber amanhã. Ela vai dizer: não, eu vou tomar bebida forte ou vinho? Eu fiz uma oração, derramei minha alma, e Deus vai me conceder. Oração não é incerteza. Sabe que a oração que você ora 1 minuto, a oração de Ana, irmãos, não é uma oração aleatória, não é uma oração de qualquer jeito, ou uma oração automática. A oração de Ana, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Senhor, faça um voto, começo, compromisso, responsabilidade. O que eu recebi eu vou honrar. Pedir é muito fácil, receber que é o difícil, porque não honra, e Deus já vê no coração quem vai honrar e quem não vai. Senhor, faça um voto: se me deres um filho varão, não vou passar navalha, a tesoura no seu cabelo. Vai ser um nazireu do Senhor, vai servir a tua casa. Observa que a oração dela tem propósito, tem objetivo. Oração sem propósito e sem objetivo é perder tempo. Eu posso passar 2 horas
ou 3 horas de joelho. Eu vou lançar o vídeo amanhã no canal do YouTube, 7 horas de oração, mas uma oração com objetivo e com propósito diante de Deus. Não é simplesmente uma oração aleatória, é dobrar o joelho, esquecer do mundo, esquecer de amigos, esquecer de igreja, de todo mundo, se conectar com Deus e falar: Deus, hoje eu tenho um propósito, vou colocar algo diante do Senhor, específica diante dele. Porque, pastor, a oração de Ana, escute isso, a oração de Ana é resposta para Israel. Israel estava na crise econômica, política e crise espiritual, escassez total. O povo queria um sacerdote, não tinha, porque tinha perdido a visão. O povo queria um juízo, mas não tinha. O povo queria um profeta. Deus olhou para a terra e não achou um profeta. Enquanto o povo quer alguém para liderar eles, tem uma mulher chorando e orando. E Samuel vai nascer aonde, pastor? No joelho de Ana. E o que nasce no joelho permanece. O que nasce na oração permanece. Samuel é resposta de oração de alguém que está orando. Vou te ensinar algo aqui hoje. Pegue para a tua vida e aplique. Tem alguém orando. E o Senhor vai dizer: Ana, o que você me pede hoje é resposta para a nação de Israel. Porque tinha os remanescentes orando e não suportando mais a crise espiritual. Ou seja, Ana está orando. E o Senhor vai responder Ana, porque vai ser resposta para alguém. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, eu daria oração, resposta. Oração, resposta. Quando Ana vai gerar Samuel, vai nascer quem? Quem vai ser Samuel futuramente? Profeta, juízo e sacerdote. O que é isso, pastor? A oração de Ana é resposta para a nação de Israel. Quer aprender uma coisa? Talvez você possa ser a resposta de oração para alguém. Talvez você pode se posicionar como a resposta de oração para alguém. É só você falar assim: Deus, me ajude, porque se o Senhor fizer na minha vida, não foi assim que Ana fez. Se o Senhor me der Samuel, eu vou dar Samuel para o Senhor. E o que a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, ela deu Samuel para Deus e foi mãe de mais 6. Ela deu 1 e recebeu 6. Porque, pastor, ela deu Samuel na obra. Ela deu Samuel na obra. Tudo que você faz para a obra de Deus, os céus vai te recompensar. Seja a resposta de oração na vida de alguém. O departamento de missão todo mês ora: Senhor, manda cesta básica, use alguém, mande cesta básica. Você pode ser a resposta da liderança de missão. Senhor, me abençoa financeiramente, abre uma porta melhor para mim, porque eu vou abençoar a tua casa, vou comprar cesta básica. Os pastores que na MPV a gente ora: Deus, envia dizimista, envia ofertante. Você pode ser resposta das nossas orações, e você pode ser instrumento. Deus, abre a porta para mim, me abençoa, porque eu vou abençoar a tua casa. A sua oração não pode ser egocêntrica, mas se a tua oração for uma oração como a de Ana: faz, Senhor, na minha vida, porque a tua obra está precisando de um sacerdote, de um profeta e de um juízo. Faz, Senhor, e quando vier nas minhas mãos, eu não vou deixar a avareza entrar, mas eu vou lá e vou honrar com o meu compromisso, porque o que o Senhor fez por mim não é nem o mínimo do que eu recebi. Ana deu, quando Samuel desmamou, ela levou ele e entregou ao sacerdote Eli. Cresceu na casa do Senhor, conforme ela disse para o Senhor. E ela gerou mais 6 filhos. Filhos aqui tipifica o quê? Bênção. Ou seja, tudo que a gente faz em resposta de alguém, pode ter certeza que Deus tem prazer em ajudar. Vim aqui falar de amor ao próximo, qualquer um fala. A gente quer ver a atitude nossa dia por dia.
Eu pregar aqui sobre amor ao próximo é uma coisa. Quem convive comigo com o dia de ano vai saber se o que eu prego, o que eu vivo. Talentos e dons impressionam auditório e abrem até portas, mas caráter e testemunho e prática da palavra mantém as portas do céu abertas sobre a nossa vida. Que a sua oração, escute isso, que a sua oração seja resposta para a obra de Deus. Senhor, se tu me abençoar e fizeres na minha vida, eu também farei pela tua obra. Eu também farei pelos teus pequeninos. Eu também farei pela igreja. Eu também farei pelo povo. Escute, guarde isso no teu coração. A tua oração e o teu milagre pode ser resposta na vida de alguém que está precisando. Esses dias alguém estava orando, não é daqui, e falou bem assim: eu estava em casa e eu falei, para que com o ministério eu vou abençoar com 10 cestas básicas? E o Senhor pegou e falou no coração desta irmã: abençoa a MPV. E nós estávamos aqui orando: Deus, levanta alguém, manda cesta básica, porque é mês de dezembro e a gente quer abençoar algumas famílias. Nós no mês de dezembro foi 24 cestas básicas que a gente ajudou. É um ministério pequeno, mas é a gente recebendo resposta de oração. Resposta de oração. Eu quero ser resposta de oração para alguém. Você quer ser resposta de oração para alguém? Então lá vai. A Bíblia diz que o sacerdote virou pela humildade de Ana, por ela ser humilde de joelho, ser serva de joelho e ser humilde de pé com a liderança, e ser serva também diante da liderança. Ele vai liberar a palavra profética para ela, dizendo: vai-te em paz. Levanta a mão, igreja, para quem crê, para quem recebe, para quem crê na palavra de Deus. Vai-te em paz, que o Deus de Israel te concede a tua petição que tu fizeste diante dele. Eu não sei o que você colocou diante de Deus nesta noite, mas se você quer e se você colocar no seu coração, eu quero ser resultado de uma oração de alguém, pode ter certeza que você sai por essas portas, vai ser promovido o seu serviço, a porta vai escancarar, Deus vai te levantar mais ainda espiritualmente, porque você é a resposta da vida de alguém. Lá vai de calabra súbia. Escute isso. Pode contextualizar em sua casa. Se coloca de pé, irmão. Eu estou quase 1h30 pregando. 1h30 pregando, misericórdia. Escute isso. Escute isso. Eu vou pregar esses dias para a MPV, viu, irmão? Fazia tempo que eu não quase pregava na MPV. E Deus falou comigo: meu filho, eu quero tu pregando lá. Então vá com o seu irmão que pastor Luciano, viu? Escute. A Bíblia diz que ela levantou, e o semblante da mulher já não é mais o mesmo. Ah, irmão, tu não pode sair daqui com o mesmo pensamento nunca. Tu não pode sair daqui com o mesmo pensamento de frustrado, de derrotado, de fracassado, que nada vai dar certo, que vai continuar do mesmo jeito, não. Porque o sacerdote, diante da humildade dela, por ela ser humilde, porque se ela tivesse levantado a Cristo e dizer: não, tu não sabe, e começa a indagar com ele, tira para cá do mesmo jeito ou pior. Quem fica razoando na mente a mensagem, volta para cá do mesmo jeito. Mas para quem entende que a mensagem que sai da boca do sacerdote é de Deus, volta para casa abençoado, debaixo da bênção. Tem alguém nessa noite que vai voltar para casa mais do que abençoado. Alabai de canto, rebre a súbia. Não vou pegar na tua mão e também não vou profetizar de jeito nenhum. Não vou revelar o teu RG e muito menos teu CPF. Mas há uma palavra de Deus. Escute isso. Há uma palavra de Deus. Há uma palavra de Deus nesta noite, que foi liberada para todos que estão aqui nesta noite. E qual é, pastor? A mensagem: vai-te em paz. Vai-te em paz. Vai-te em paz. Vai-te em paz, seja curado desta enfermidade. Vai-te em paz, seja liberto. Vai-te em paz, que a tua casa seja restituída. Vai-te em paz, que a porta se abra na tua vida. Vai-te em paz, que
Deus te levante, vai-te em paz e seja abençoado. Tem alguém tomando posse? Alabai, decanto, rebre, amai. Vai-te em paz e tem uma noite abençoada. Vai-te em paz e tem um final de semana produtivo. Vai-te em paz e tem um final de semana de milagre. Vai-te em paz. Alabai, fecha os teus olhos. Alabai, decalabra a súria, ribiando rebe amai, ribiando quebre atuiando comanai, decalabra sebiando rebe amai. Pastor, vim buscar uma resposta. Deus já te deu a resposta da palavra. Alabai, decanto rebe amai, declanto clodocomanabra súbia, decalabra sai, decanto rebe amai. Meu Deus, eis aqui a tua igreja. Ainda há um povo que crê na palavra. Ainda há um povo que adora na palavra. Ainda há um povo, meu Pai, que não fica enfadando na palavra. Ainda há um povo, meu Deus, quando a mensagem desce do céu, está martirizando, está tomando posse, está recebendo, está sendo abençoado, porque está pegando a palavra e dizendo: Deus, eu creio. Escute isso aqui e nós encerra. Culto de sexta-feira passa um pouquinho, vai até 9h30. O sacerdote ali estava com a vida toda bagunçada, porque o texto diz: a sua visão estava se escurecendo. E a Bíblia diz que ele liberou a palavra, e Ana levantou e não era mais do mesmo jeito. Tu sabe qual é o nosso problema? Que tem alguém com a vida toda bagunçada lá fora. Só porque tem um dom de revelação, o povo vai e crê e recebe. Aí fala: eu recebi porque acreditou. Enquanto aqui, irmãos, conhecem a nossa vida, conhecem a nossa conduta e labuta, e ouvimos muito: é homem de Deus, é mulher de Deus. O que Deus está mandando, muitos não estão crendo, por isso não estão recebendo. Às vezes recebe coisas da vida de alguém todo bagunçado e crê, e às vezes o que Deus está falando não está crendo. Então saque nesta noite crendo no que Deus falou contigo. Saia daqui hoje crendo nesta palavra que veio do céu para as nossas vidas. Você pode dizer amém? Tem alguém nessa noite que quer fazer uma aliança com Jesus? Está cansado e quer fazer uma aliança, entregar sua vida a Cristo? A oportunidade é essa, irmão. Amanhã eu vou lá. Não, tenho vergonha de vir aqui à frente. Então faça com a tua mão aí onde tu está mesmo. Tem alguém que quer fazer uma aliança com o Senhor? Não, pastor, é porque eu quero a bênção, mas o dono da bênção eu não quero. Não, você tem que querer a bênção e o dono da bênção. Se todos for cristão, amém. Glória a Deus. Volte para casa com a palavra guardada no teu coração. Aos irmãos que chegou por último, nos visita, Deus abençoe. Faça os irmãos que nos visita. Todos que estão ali nos visitando, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Volte sempre. Essas portas estão abertas domingo, quarta, sexta, uma vez por mês tem mini vigília, que está sendo uma bênção. Uma vez por mês tem manhã com Deus. E estamos aqui com as portas da casa do Senhor aberta, para poder ouvir a tua palavra e também poder adorar o Senhor. Faça assim com as tuas mãos em posição de receber, que a graça